Família Mais está no ar pela Atitude TV e Bem Mais TV. Confere o que a gente vai ter no programa de hoje. Olá, eu sou a Érica Andrade, você está no Família Mais, especial Dia das Crianças. E hoje nós teremos convidado muito especial, um casal querido, coordenador do Paz para Toda a Vida, Edgar e Débora, falando sobre relacionamento entre pais e filhos. E também vamos ter uma dica muito doce com 2 mini chefs cozinhando pra gente. Aproveita, segue a gente lá no Instagram, Ministério da Família IBA, porque eu tenho um convite muito especial para você e você não pode ficar de fora. Congresso da Família, dia 31 de outubro, Família neste novo tempo. Se inscreva! Família Mais está no ar e hoje muito especial com um casal querido que eu tive o privilégio de ser aluna, Edgar e Débora. Eles são os coordenadores do curso Paz para Toda a Vida. Que prazer ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sei que vai ser um bate-papo muito bom. Prazer é nosso. Estamos muito felizes de estarmos aqui para compartilharmos um pouco mais do amor de Deus sobre as famílias, né? Verdade. E aí, Edgar? Quero parabenizar, não é, vocês com esse programa maravilhoso que está alcançando aí muitos lares, né? Verdade. E está fazendo uma diferença muito grande. Que bom, que bom. E hoje a gente vai falar sobre relacionamento pais e filhos. E vocês têm muitas experiências para contar para a gente, né, da vivência. Afinal, vocês têm 3 filhos, não é isso? Isso mesmo. Nós somos casados há 28 anos, casados para sempre, Sim. Né, Érica? E temos 3 filhos lindos, a Sara, o Felipe e a Rebeca. Né? Somos pais para toda a vida desses filhos que são presentes de Deus para nós. É verdade. É um privilégio exercer o sacerdócio de pai e mãe? Nossa, é um privilégio, é uma bênção especial na vida de qualquer pai, né? Ser presenteado com filhos de Deus, né? Para cuidar. Os filhos são de Deus e não nossos, não é isso? Exatamente. É isso que nós aprendemos. É verdade. A cada dia que nós buscamos o nosso Deus, o ensinamento através da palavra. E a gente também tem que lembrar que nós somos escolhidos por Deus antes da criação do mundo para receber esses filhos. Verdade. Então, isso daí é um privilégio dele, de escolher, pegou você, a sua família, e trouxe o filho dele através da sua família, não foi aleatoriamente. Você foi escolhido. Verdade. E a gente precisa entender que nós fomos escolhidos, mas também nossa responsabilidade, né, quando nós estamos aí à frente desse sacerdócio, não é isso? A gente vai falar um pouquinho sobre os desafios, que é um desafio ser pai e mãe nos dias de hoje. Eu tenho uma de 5 anos e eu tenho visto que não é um desafio bom. Um desafio, assim, e um aprendizado todos os dias no relacionamento com seus filhos. Você aprende e ensina, Érica. É verdade. Então é um desafio, mas são momentos assim que você pode valorizar muito, né? Cada momento com seu filho e estimulá-lo cada dia no aprendizado a desenvolver habilidades. Como eu aprendi isso com vocês, né? Na verdade, a gente acha que a gente está ensinando aos filhos, mas a gente também aprende com eles. Demais. E isso eu aprendi lá com vocês quando eu fui aluna e foi muito bom para minha casa, para minha vida. Amém. E para minha filha. Mas, Edgar, vamos começar aí que a gente tem muita coisa para tratar aqui em pouco tempo, mas a gente vai conseguir, né? A nossa maneira de viver influencia na educação dos nossos filhos? Sem dúvida nenhuma. A nossa maneira de viver, os nossos exemplos, eles podem ser bíblias vivas para os nossos filhos.
não só os novinhos, mas quando eles começam jovens e adultos, porque nós somos a referência para nossos filhos. Verdade. Quem nunca se pegou assim, andando no carro, correndo, aí o sinal fica vermelho, você passa, aí o filhão ou a filhinha diz, papai, não pode passar. A gente já teve isso, sabia? Esse Olha exemplo aí já aí. teve lá em casa, Não é lá no verdade? carro. Tá amarelo, não pode, espera, vai vir o vermelho. É verdade. Ou então, quando a mãe chega, o telefone toca, a filha atende e diz, mamãe, fulaninha, disse que eu não estou não. Olha, mamãe disse para a senhora que não está, não é verdade? Verdade. Então, isso daí, não só pequeno, mas os jovens também. Quando a gente está com os nossos filhos, numa fila de banco, aí a gente quer dar um jeitinho para cortar a fila. Sim. E a gente é chamado a atenção por ele. Então, nossos exemplos, eles transmitem valores, conceitos. Isso daí a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de comportamento, exemplo que a gente está dando aos nossos filhos. Eu acho engraçado esse exemplo que ele falou do sinal. Sim. Uma oportunidade, estávamos com o nosso filho e aí ele perguntou, filho, você já sabe os sinais, ele pequenininho. O vermelho é o quê? Ele, parar, papai. E o verde? É, para seguir. Muito bem. E o amarelo? Correr, pai. Porque ele observava que quando dava o amarelo, verdade. A gente ele acelerava para passar. pra Então não- você veja os detalhes que as Verdade, crianças observam. Verdade. Então isso é que nós temos que ter muita atenção, né? No nosso dia a dia com os nossos filhos, quanto menos nós pensamos que estamos sendo vistos, é quando eles estão nos observando. No nosso relacionamento um com o outro, no jeito como nós tratamos as pessoas, Sim. dentro do nosso lar mesmo. Desde pequeno, nós somos as referências para eles. E pais, tenham muita atenção com isso. No jeito como você fala, na forma como você trata a sua esposa, pai. Mãe, como você fala com seu marido. Tudo isso está sendo exemplo para os seus filhos, para os futuros relacionamentos que eles terão. Olha aí, gente. Boa dica já essa, né? O que a gente está fazendo, a gente está reproduzindo, ou inconscientemente ou conscientemente, para que eles se tornem esses adultos, né? Isso mesmo. E como que eles vão aí impactar aí a sociedade se não for através do nosso legado, do que a gente tem ensinado ou deixado de ensinar, não é isso, Débora? Isso mesmo. Mas, Débora, eu queria ouvir de você. A nossa visão de pais, ela interfere no nosso relacionamento com os filhos? Exatamente isso que você acabou de falar, Érica. Então, pais, prestem bem atenção. A maioria das vezes nós temos a visão de nós mesmos como educadores, protetores, né? Companheiros, amigos. E isso está corretíssimo. Que bênção que você tem essa visão de si mesmo como pais. Mas o mais importante de tudo isso é você, pai, mãe, ter uma visão de que vocês são filhos de Deus. E aí, a partir dessa visão, Érica, você entender que você foi escolhida para ser formadora de uma nova geração. Uau! Então, assim, nós queremos deixar aqui hoje com você, pais, uma pergunta muito importante. Como você quer tocar as gerações futuras através dos seus filhos? Que legado você quer deixar? Que papo bom, gente! Que coisa boa ter vocês aqui, tá ouvindo de vocês de uma forma tão simples e tão objetiva e que é possível sim para quem está ouvindo a gente em casa, né? É só ter um olhar mais atento para o seu filho que você vai fazer com que ele avance, não é isso? Isso mesmo. E quando nós não tivermos em nossos pais orientação ou exemplo, né? A gente ensina lá no curso de noivos, a galera que está se preparando para casar, né, que eles precisam honrar e respeitar os pais, independente do que esses pais sejam, não é isso? E aí, no caso, né, de nós filhos, quando a gente não consegue ter essa orientação ou ver em nossos pais como exemplo, o que a gente pode fazer, Edgar?
é muito difícil, É né? difícil, né, essa pergunta. Porque você chega assim e os filhos nos têm como exemplo, como espelho, e quando a gente tem esse tipo de comportamento, tá certo? Que não é um comportamento adequado, o filho fica sem referência, porque os filhos já começam a entender os valores. Isso é certo, isso é errado. Papai faz isso correto, papai faz isso errado. E quando ele não tem esse exemplo em casa, ele começa a ter vários tipos de sentimentos. Por exemplo, um pai que não trata bem a mãe. A filha chega e diz, não, eu não quero um marido desse. Aí começa a colocar outros valores nela, vai procurar os valores fora da casa, da sua casa. E aí pode acontecer diversas coisas. Tá certo? A gente falou aí, eu vi que nós falamos, vocês falaram sobre assim, a infantilidade, o infantil, a criança ser abordada por pessoas não adequadas, tá certo? E isso daí é uma preocupação muito grande, está crescendo muito no país. Então, ele vai procurar, a criança vai procurar esses valores fora. E a gente tem muita preocupação nisso, porque podem ter valores que elas vão criar, que vão realmente ter consequências danosas. Então, Sim. O que é que a gente tem que fazer? Poxa, a gente tem que começar a se perguntar como pais. A gente tem buscado muito falar mais sobre pais, porque onde tem a origem de todo o comportamento e todos os valores. Então você, pai, você tem que começar a se questionar nos seus valores, nos seus posicionamentos. E, se for preciso, peça perdão ao seu filho. Pedir perdão não é um desmérito. Você não vai perder a autoridade. Pelo contrário, no final, você vai ser mais valorizado pelo seu filho, porque seu filho vai olhar, meu pai é humano, ele erra também. E ele começa a ter uma percepção que as pessoas não são perfeitas. Sim. Todo mundo é imperfeito. Então, quando você pede perdão ao seu filho, você pode quebrar várias barreiras que existem neles, que às vezes eles nem percebem, tanto você como pai, como ele como filho. Então essas barreiras talvez sejam problemas que vocês estão tendo. Por exemplo, o link que você tem com seu filho, a conexão que você tem com seu filho não é boa, ele não lhe escuta. Então o que é que acontece? Ele começa a dispersar, ele começa a ir para drogas. Nós tivemos exemplos de pais que eles não tinham um diálogo, um relacionamento com o filho. E os filhos saíram jovens e eles ficaram desesperados. Até que eles reconheceram os erros dele, buscaram os filhos. Não que antes ele não buscava, ele buscava, mas talvez o filho, quando o visse, já pensava num problema e ao invés de juntar, afastava mais. Sim. Então, a partir do momento que ele foi, pediu perdão, buscou o relacionamento com o filho, então o relacionamento familiar começou a melhorar. Ser reestruturado. Reestruturar. Né? Ele saiu das arrependimento. drogas, Sim. veio para casa. Isso não é um caso. São vários, né? São vários. Então, nós como pais, nós temos constantemente de nos questionarmos sobre o que estamos contribuindo para a formação de valores dos nossos filhos. Que bom que nós temos um pai superior, né? Um pai maior que nos perdoa, que nos ama. Exatamente. E que aceita o nosso perdão. Então você, pai, mãe, você, filho, né? Exerça o perdão na sua casa. Isso, muito importante. Não é? Eu lembro assim de um momento que eu tive também com a minha filha,
E eu gosto de exemplificar isso, Érica, Sim. porque às vezes as pessoas nos veem como casal que ministram paz, como se nós tivéssemos a família perfeita, Que não os existe. filhos Que não maravilhosos, que não existe. É. Paz, todos nós falhamos, erramos, mas o lindo disso tudo é que nós sabemos que cada um de vocês, mãe e pai, que estão aí nos ouvindo, tem um coração desejoso de acertar, não é, Érica? É verdade. De fazer com que os nossos filhos sejam felizes, de darmos a eles o nosso melhor. Verdade. Então, quando eu trago alguns momentos que eu já vivi, sabe, Érica, que foi um aprendizado com meus filhos, é para mostrar assim, que nós podemos acertar, apesar de nossas falhas. E eu lembro que um dia eu estava com a minha filha e ela veio, falou um pouco assim, ríspido, né, comigo no tratamento, e eu falei assim, filha, como você está falando desse jeito comigo? Né? Foi isso que é assim que você acha que deve falar? E ela me trouxe uma coisa assim que para mim eu nunca esperava. Ela falou assim, eu aprendi com você. Então, é isso que nós muitas vezes fazemos com os nossos filhos e não aceitamos quando recebemos de volta. Naquele momento, ela me deu uma lição tremenda, sabe, Érica? E eu peguei, olhei para ela e falei, filha, então eu quero te pedir perdão, porque se eu te ensinei isso, eu errei muito. E eu queria dizer a você que nunca mais faça isso e que me perdoe, porque eu te ensinei errado, eu gostaria de corrigir isso. Então, esse momento foi um momento de crescimento para mim, foi um crescimento para ela, de reflexão, e nos uniu mais, sabe? Quando a gente acha que isso vai trazer conflitos, quando a gente percebe esses momentos, a gente tem que ter humildade com nossos filhos e podermos voltar essa historinha e refazermos, porque Deus faz isso conosco. É verdade, né? Débora, Deus faz isso com a gente. E a gente muitas vezes não percebe que isso é uma coisa geracional. É verdade. Muitas vezes os nossos avós tiveram esse mesmo tratamento que os nossos pais tiveram conosco e nós estamos replicando para os nossos filhos sem perceber. Quantas vezes a gente não observa que o que a gente está fazendo com os nossos filhos, a gente aprendeu com nossas mães. É verdade, a gente reproduziu, né? Isso, reproduziu. Aprendeu, Reproduzimos. reproduziu, e aí quando chega na nossa geração a gente fala, ué, por que ele está fazendo isso, né? Estou fazendo a mesma coisa? Exato. Eu fiz a mesma coisa, é uma coisa que eu não gostaria que tivesse feito comigo. Eu estou fazendo a mesma coisa com minha filha, com meu filho. E nós podemos mudar isso. Olha que tremendo, mudar. Olha né? que lindo, olha a sua história, esse seu exemplo, né, vivo de que você realmente passou por isso. E olha quanto você aprendeu. Com certeza, muito. E todo dia nós aprendemos, né? Verdade, todo dia nós temos a oportunidade de aprender. Mas, Débora, ainda, né, falando sobre exemplo, sobre dificuldades, desafios, quando a gente tem divergências em alguma orientação ou decisão que a gente tem que dar ao nosso filho, o que a gente faz? Quando a gente entra ali num conflito, né, numa divergência, o que a gente faz? Qual é a sua orientação? Então, Érica, esse é um dos questionamentos que a gente mais recebe, né? Dos pais, perguntando, no né? curso que a gente ministra Me de pais ajuda, para como que toda a faz? vida. Ele não concorda comigo, não aceita, não é assim? Isso mesmo. E aí a gente traz sempre um versículo lá no comecinho da Bíblia, né, em Gênesis, que diz assim, que deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à sua esposa e será com ela uma só carne. Então, pais, nós queremos trazer para vocês hoje é que a partir do momento que nós nos casamos e nos unimos, né, com o nosso cônjuge, a partir daquele momento nós somos uma só carne, Érica. Então nós devemos trilhar esse caminho em acordo. Em acordo. Então, vai acontecer momentos que você vai ter esse tipo de questionamento de uma criança, de um filho seu, de chegar para você e dizer, mãe, eu queria tanto ir para a casa da minha amiguinha,
E eles vão fazer o seguinte, porque eles são muito espertos. Não, eu já passei por isso. Então, mãe, você deixa eu ir? Aí você fala assim, não, filha, hoje não dá porque você vai ter que estudar mais. Aí ela vai lá pro papai, sem estar perto de você, e fala, papai, hoje vai ter uma coisa lá na casa da minha amiguinha, eu posso ir? E o pai, muitas vezes, sem maldade, mas não tá sabendo já da resposta que foi dada. Sim. Tá bom, filha, pode ir. E aí começa já o desacordo, né? De um desacordo que não teve, assim, o entendimento dos pais antes. Eles foram, na verdade, pegos de surpresa pela criança. Exatamente, ali, né? que já soube como manipular a situação. Porque eles, muitas vezes, fazem isso. Então, pais, nesse momento, o que nós temos assim, orientado e temos buscado fazer também, Érica, é sempre estarmos em acordo antes. Então, a gente fez um acordo entre mim e o Edgar. A gente falou assim, filho, vamos fazer assim. Quando for algum questionamento dos nossos filhos, a gente sempre vai dizer assim, filho, então espera um pouco que eu vou falar com o seu pai e aí a gente vai decidir isso e a gente te dá a resposta depois. E aí ele vai ficar assim, certo de que não vai poder mais depois falar, porque já houve né, um entendimento de que isso vai ser acordado. Isso é muito importante para as crianças, sabe, para os adolescentes, Érica. Por quê? Eles entendem que existe dentro do lar deles uma cumplicidade no relacionamento. E que nós pais entendemos que existe uma responsabilidade com ele, que é filho. Que não é somente eu que tenho atitudes responsáveis, nem é somente o pai, mas somos nós dois, entende? Entendo. E isso é muito importante para a formação do caráter deles. Vocês ensinam como os pais para que eles, como filho, reproduzam isso quando eles forem pais. Exatamente. Não é isso? E sem levar em consideração que isso é muito educacional. Porque quando eles querem manipular o sistema pequenininho. É verdade, pequenininho, já manipula. Não é verdade? E conseguem. Poxa, eu tive sucesso. O que vai ser ele manipular os sistemas quando tiverem adultos? Vão ter alguns sistemas que eles vão querer manipular. Olha como isso é educacional. Então, são danos, né, que a gente pensa que é pequeno, mas que pode se tornar coisas muito bem grande, profundas, né? É à toa que a gente tem visto aí, né? Dificuldade, às vezes, nas famílias, nos adultos, porque não teve essa estruturação, né, de princípios e valores e de ensinamentos até. Às vezes há até uma omissão, né, Débora? Sim. O pai e a mãe não têm esse conhecimento. Então, olha que exemplo bom que você está ensinando para quem está em casa. Já acorda com o seu cônjuge. Isso. Antes de você dar qualquer resposta, qualquer autorização ou até uma negação, vamos estabelecer nós dois primeiro e depois você... E sempre vai ter essa possibilidade, né? Muitas vezes eu vejo pais dizendo assim, poxa, mas e quando tem que ter a resposta naquele momento? Né? Aí, bom, existem sempre alguns momentos que você tem que ter princípios junto e valores com o seu esposo. Então, às vezes, você tem que analisar situações e você tem que dizer o que o meu esposo também gostaria que fosse feito nesse momento. Você tem que respeitar isso junto com seus filhos, né? Então, assim, tem um telefonema, liga rapidinho, conversa com ele. Filho, aguarda só 5 minutinhos, sabe? Eu vou te dar a resposta. Mas tenha esse sentimento de sempre buscar que os dois estejam participando nessas decisões. Isso é muito importante. E quando você também tem esse entrosamento, você começa a buscar sintonia com a sua esposa, com o seu esposo. O que é que ocorre? Você vê que não há aquele problema de desautorização. A mãe fala uma coisa, o pai vai por trás e desfaz. Você desautoriza. Isso é muito ruim. Muito danoso, né? Isso. Mesmo que você esteja seja contrário a uma posição que seu esposo ou sua esposa teve, você tem que manter e depois entre vocês acertam para uma segunda posição. Perfeito, Edgar. Você tenha
aquela linha de conduta, porque pode ceder um pouquinho ali, ceder um pouquinho para a gente ter uma linha de conduta. Que bom já a gente aprender, né, nesse tempinho aqui com vocês, tantas informações necessárias e fundamentais para que a gente tenha uma família mais abençoada, né? Gente, vamos agora, quero convidar vocês, junto com o pessoal que está em casa, a assistir a nossa dica prática, que hoje é uma dica muito especial, com uma chefe maravilhosa, André, e duas crianças assim que eu amo. Vamos assistir juntos? Vamos! Gente, olha onde nós estamos hoje, na cozinha do Família Mais, com uma convidada do meu coração, Andréa Lee. Andréa, muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu sei que você vai trazer umas delícias. Mas antes disso, eu queria dizer para você que não conhece a Andréa Lee, ela é uma parceira no Ministério Namora 3 e tem várias delícias, não é isso, Andréa? André, eu sei que você é chefe patissier, né? Sim. E fala aí aonde que você estudou a escola, né? A maior escola de gastronomia do mundo. Eu iniciei no Senac, né? Fiz o cozinheiro, aprendiz de cozinheiro, ex-chefe de cozinha. E depois eu fui fazer especialização na Le Cordon Bleu. Né? Fui fazer a parte de confeitaria, que eu sou apaixonada. E depois eu tô pesquisando muito sobre a culinária inclusiva, né? Que é para pessoas que têm alergia ao glúten, lactose, enfim. Que lindo. Né? E aí, a Miss Doci veio com essa proposta. Sim. Ou seja, quem é diabético, crianças autistas, pessoas que são adeptos ao low carb, você proporciona todas essas delícias para essas pessoas? Sim. E é delícia, viu, gente? Porque eu já provei, já comi. Como ela falou, como é que faz o doce de leite sem leite? Então, hoje a Andréia trouxe uma proposta aqui pra gente muito doce. O que é, Andréia, que a gente vai estar fazendo aqui? Eu tentei juntar um pouco da culinária com um pouquinho da pedagogia, né? Porque a gente vai trabalhar aqui psicomotricidade, né? Porque a coordenação fina das crianças, porque normalmente as crianças elas ficam só no dedinho passando no celular, né? Então, quanto mais amassar, quanto mais tentar colher grãozinhos, isso faz muito bem para a escrita fina das crianças, né? E olha, é verdade. Olha que proposta interessante, né? Nesse tempo de pandemia, em que nós ficamos isolados em casa com os nossos filhos, e aí uma grande oportunidade é trazer eles para esse mundo da culinária. Isso. E não tem desculpa para dizer que não sabe cozinhar. Tem cupcake que já vende prontinho no mercado, tem pasta americana. É só chegar com as crianças na cozinha e botar para quebrar. E vamos, para quem está em casa, quais são os ingredientes que você trouxe pra gente, Andréia? E trouxe uma proposta aqui de cupcakes para eles decorarem com pasta americana, né, de tutti-frutti, que eles já vão amar. E alguns confeitos aqui para decoração. Então vamos chamar os nossos mini-chefes, nossos convidados, para que eles coloquem a mão na massa. Então vamos embora. Que alegria que eu tô aqui com os convidados muito especiais, os mini-chefes. Matheus Martins. E você? Lavínia Andrade. E vocês estão onde? No Família Mais. Ó, agora vocês vão fazer as delícias com a tia Andréia e ela vai estar falando tudinho pra vocês. Então, vamos fazer pão de queijo? Sim. Vamos? Coisa mais fácil do mundo, pega o liquidificador, bateu 2 xícaras de polvilho azedo, 1 xícara de leite morno, meia xícara de óleo, um pacotinho de queijo ralado e uma pitadinha de sal. Bateu tudo no liquidificador, espera esfriar. Ele vai ficar nessa textura, né? Uma textura de enrolar. Tem que deixar esfriar bem, tá, gente? Pra não queimar a mão das crianças. E voilá! Olha o nosso pão de queijo. Tá quente. Tô sentindo um cheiro muito gostoso, Lavínia! E Matheus, Quente. quem foi que preparou essa massinha de pão de queijo? Quem foi? Gente. Vocês estão de parabéns. E a tia Andréia? Tá, vamos bater palma, tia Andréia? Foi muito bom! Andréia, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por esse tempo que você pôde proporcionar aos nossos pequenos. Que dica incrível a gente teve! Que tempo de qualidade maravilhoso! Não sei você, pai e mãe, mas eu fui desafiada e tive que cozinhar
durante a pandemia com a Lavínia. A escola propôs isso e eu passei por esse desafio. Nossa! E aí vocês, o que vocês acham dessa dica maravilhosa de passar tempo e um tempo de qualidade cozinhando com o filho? Isso é perfeito, Érica. É muito bom, é educativo. Sim. Né? E é um momento que você participa com sua criança, com seu filho, com sua filha, e você traz valores, conhecimentos, né? Aprendizados juntos. É bom, e né? o que é mais lindo disso tudo, Érica, é que é uma diversão. É uma diversão. Né? E isso grava e fica na memória. É verdade. Né? Ela contou pra todo mundo que tinha feito um bolo com a mãe dela. Porque nunca tinha acontecido isso lá em casa, né? Até porque eu não sou a da cozinha. Mas, Débora, né, voltando ao nosso bate-papo, que tem sido muito enriquecedor, eu queria te perguntar algo, agora muito especificamente, né, que você falasse para o pai, né, para a mãe, para quem realmente criou ali, fez o papel, né, de pai e mãe. Quando esses filhos se tornam jovens e os pais reconhecem que eles erraram, né, num tempo passado, o que fazer? Qual é a palavra que você tem para esse pai, para essa mãe? Olha, Érica, aí essa pergunta é tremenda e a gente recebe alguns pais, né, no nosso curso também, e eles colocam assim: nossa, esse curso de pais para toda a vida não dá mais pra gente, porque a gente já é até avô. E aí, pais, a gente queria dizer para você hoje, presta bem atenção, sempre há tempo para Deus nas nossas vidas e nas vidas de nossos filhos. E Ele sempre quer trazer algo novo para nós, Érica. Deus, Ele conhece a intimidade de nossas necessidades, né? Então, assim, é assim com os nossos filhos. E nós, pais, que queremos acertar muito mais, né? Quando nós, né? Deus, na palavra de Deus, lá na Bíblia, diz assim: se vós, pais, que são maus, sabeis dar coisas ruins aos vossos filhos, quanto mais eu. Então, nós, quando erramos e reconhecemos esse erro, Érica, nós podemos voltar. Nós podemos chegar junto dos nossos filhos, né? Como o Edgar já falou, Sim. Ter esse momento de arrependimento, de pedir perdão, né? E de voltarmos essa história, sabe? Que bom. Deus, Ele quer construir sempre algo novo, em cada dia em nossas vidas. Agora, o que é preciso? Que nós deixemos a porta aberta para que Deus, Ele entre, Ele venha nos fazer, né? E ter entendimento sobre o que foi que nós erramos, Sim. né? Para termos esse reconhecimento e começarmos a buscar uma forma de nos reaproximarmos. Nós tivemos vários testemunhos de pais, como o Edgar falou, Sim, sabe? imagino. E esses testemunhos foram provas vivas de que quando a gente permite que Deus trabalhe, né, em nossas vidas, junto com os nossos filhos, tudo pode ser mudado, né? Quantas vezes nós, né, sentimos assim: Senhor, eu errei aqui, eu não queria ter errado no meu relacionamento com a minha amiga, com um parente próximo, e a gente vai, conversa, pede desculpas, e esse relacionamento de amizade, ele retorna. Verdade. Não é verdade? Por que não fazer isso com os filhos? Nossa, muito mais com filhos, Sim. sabe? Não é porque o tempo passou, mas eu já dei ensinamentos tão errados. Pai, o que acontece é que os ensinamentos, eles são a cada momento que nós nos permitimos. Então, se eu ainda busco esse relacionamento com o meu filho, né, Érica, às vezes são pais que já estão com filhos casados, Sim. né? Adultos, que já têm a sua própria família. E estão pouco se falando. Mas quando você dá o primeiro passo, pai, as coisas se tornam mais fáceis. Entendi. Entende, Érica? Então não espera, pai, para o filho chegar para você. Existe um mandamento na Bíblia que é que nós devemos perdoar a todos. Então, se né, é um mandamento, não é uma escolha. Às vezes eu recebo pais feridos também. A gente pensa que são só filhos que são feridos, mas às vezes são pais, né? E nesse relacionamento,
por que não, pai, você dá o primeiro passo, sabe? De chegar, dar um telefonema, de chegar, dar um abraço junto com o seu filho, que inclusive pode estar querendo pedir perdão, pode estar querendo trazer de volta esse relacionamento, entende, Érica? Às vezes ele está até esperando, né, esse contato do mas pai estão com da mãe. dificuldade. Sim, e o sabe? pai já fazendo esse movimento. Ou seja, é o pai e a mãe se permitindo ser tratado também. Isso. Não é isso, Edgar? Sempre há tempo, né? Há tempo. Sempre há É tempo. verdade. Eu digo que enquanto há vida, há esperança. Há tempo da gente recomeçar, pedir perdão, reconhecer também que errou. E o tempo é uma variável aqui que independe se ele é pequeno ou já adulto, com famílias, tá? O perdão é libertador. Libertador. Exatamente. Verdade. Então, quando você, até o filho, quando é casado, ele tem aquele remorso, ele tem aquela pendência. E quando você chega a seu filho, até com idade mais avançada, se reúne com ele, reconhece, pede perdão, você abre uma janela para o seu relacionamento tremendo. E não fica só nisso. Procure colocar seus valores que você reconheceu, você ficou mais maduro, você recompôs a sua escala de valores, e coloque também para seu filho, mesmo ele sendo assim adulto, porque isso vai repercutir, sabe aonde? Nos seus netos. Os seus netos, Verdade. ele vai chegar, o seu filho adulto vai chegar e reconhecer todo esse elo de perdão. É verdade. E vai começar a refletir também. Sim. E não quer que isso seja repassado. Você trouxe no início, né, do nosso programa a importância de entender as coisas que foram transmitidas de geração. E a gente tem uma tendência a olhar para o negativo, infelizmente. E valorizar muito. Exato. E aí você está falando que da mesma forma você tem que trazer para as suas gerações futuras o que você quer levar de bom. Perfeito. Não é? Então a gente conseguiu realmente ter esse entendimento aqui trazido por vocês. Que não só, mesmo que a gente tenha reproduzido algo ruim, a gente também... Agora que a gente teve esse entendimento, cabe nós reproduzirmos algo bom para que seja transmitido através das nossas gerações. Exatamente. Não é isso? Olha, o programa está muito bom, mas está chegando ao final. Nossa, rápido, né? Rápido, mas vocês terão outras oportunidades de voltar para a gente. Mas eu queria ouvir de você, Edgar. E aqueles pais que não têm a visão de Deus, né? Não têm uma visão de busca, de intimidade, de um relacionamento com Deus, de vida cristã, como eles podem orientar seus filhos? Porque para a gente que é cristão, a gente tem o manual da vida que é a Bíblia. E para quem não tem essa prática de busca, de relacionamento, o que você tem a dizer aí, Edgar? Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que não há pai, eu não acredito que não há pai que não queira o bem para seu filho. Independente, às vezes sai até da boca para fora, que é outro papo que a gente tem que falar sobre palavras. Outro programa. Outro programa, mas os pais querem o bem dos seus filhos, querem que eles se deem bem, como nós falamos, né? Então, como a gente pode melhorar esse relacionamento? A gente tem que procurar livros, procurar Google, aquele Googlezinho que todo mundo conhece, como criar filhos. Pesquise, procure. Se quiser ir mais fundo, as igrejas oferecem um curso para pais. A nossa igreja tem um ministério de cursos para famílias. Sim. E entre eles tem um curso Paz para toda a Vida. E nesse curso nós tocamos vários aspectos que nós abordamos aqui. Que todos são muito bem-vindos, independente da religião, não é isso? Perfeito. Sim.
E nessa época de pandemia, a gente está muito preocupado com o presencial. Nós, na semana passada, concluímos o material online com todos os líderes Olha, que oportunidade para quem está em casa assistindo a gente. Então você, onde estiver no Brasil, para não dizer no mundo, você pode participar de um curso desse. Verdade. Entra lá no site da igreja, se inscreve e nos próximos cursos nós vamos começar a colocá-los nas turmas. Depois desse programa vai vir muitas mensagens, viu? Querendo se inscrever nesse curso, porque com certeza eu que já fiz e sei o quanto é bom, eu te aconselho a fazer, porque vai valer a pena, né? Eu queria só deixar uma frase que tem aqui, não é minha, tá? É de Rick Warren, que fala do livro Uma Vida com Propósito. Ele diz o seguinte: nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-los. Então, quais são os planos de Deus para a sua vida, para a vida dos seus filhos? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder para poder a gente saber a nossa origem, por que nós viemos ao mundo e por que Deus existe. Então eu queria deixar essa pergunta para vocês. Boa reflexão, né? Bem, gente, esse programa realmente foi maravilhoso, aprendi muito com vocês e tenho certeza que quem está em casa também pôde aprender, não só como ser pai e mãe, mas também como ser filho. Sim. Né? E exercer aí cada um tão bem a sua função. E além disso, eles trouxeram pra gente algumas indicações de livro que você pode realmente ter aí quando o céu invade a terra. É algo lindo e maravilhoso, né? Que todo pai, toda mãe precisa ler esse livro. Tem também o outro aqui, Nossos Filhos Serão Poderosos na Terra. Olha isso, que profético. Quer, né? Quem não quer ter um filho poderoso na terra? E tem um livro muito especial, né? Que o Edgar tem uma história, se eu não estiver por perto. Edgar, para a gente finalizar, eu gostaria que você realmente falasse do impacto desse livro na sua vida. Quando meu pai faleceu, um ano depois, quando ele fez aniversário, a nossa mãe pegou esse livro e presenteou para cada filho. E o livro diz: se eu não estiver por perto. Ela quis mostrar que se o nosso pai, que era o nosso conselheiro, que era a nossa referência, que era onde a gente tirava dúvidas, tudo, se ele não estiver por perto, como é que eu vou ter essa referência? O que é que eu vou fazer? Então ela deixou esse livro. E esse livro é de um pastor evangélico e ele tem várias dicas aqui que ele deu para os seus próprios filhos, quando eles se casavam e saíam de casa. Ai, que lindo, gente. Que legado lindo, né? É que muito, sua né? mãe deixou e que pode ser reproduzido para você que está em casa. Débora, muito obrigada. Obrigada também. Edgar, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Foi um privilégio para mim. Vocês virão outras vezes, sim, para a gente estar falando mais ainda a fundo de outros temas, mas quero agradecer a presença, a participação de vocês aqui com a gente, tá Muito bom? obrigada também, Érica. Que Deus abençoe vocês, pais, nessa busca, né? É verdade. De sermos mordomos de Deus aqui no cuidado com os nossos filhos. E você que foi abençoado precisa compartilhar esse link desse programa, gente. Aproveita aí esse mês de pais e filhos, Dia das Crianças, e compartilha com o maior número de pessoas possível para que mais pessoas também recebam essas informações. Nós estamos lá na Atitude TV, no canal da nossa igreja e na Bem Mais TV. Compartilhe, seja abençoado e abençoador também. E até o próximo programa. Um beijo no coração de cada um de vocês.